A gente está ao vivo agora. Gente, boa tarde para todo mundo que está aí. Eu vou abrir aqui o chat, ficar de olho aqui também nas perguntas de vocês. Boa tarde para todo mundo aí. Bom, então, antes da gente começar o evento, queria pedir que todo mundo que está aqui no chat, colocasse o seu nome, hífen, número de matrícula, tá? Para a gente poder controlar a presença de vocês aí, tá bom? Gente, estou super feliz, super, assim, empolgada com essa tarde aqui com o Fernando. Fernando, ele é um pesquisador, assim, incansável em Direito e Literatura. O Fernando, a gente se conheceu aí pelos congressos da vida, né, Fernando? E o Fernando ele é juiz. Eu já vou falar aqui do resumido do Fernando, mas o Fernando, ele é um grande... É muito legal a gente conviver com pesquisadores que também, como a gente, gostam muito, né, de Direito e Literatura, que se interessam muito por esse universo. Então, eu estou aqui muito feliz mesmo de te receber, viu, Fernando? E, assim, ansiosa pela sua fala. Eu quero muito entender, a partir da sua perspectiva como juiz, né, e também como é que você entende que esse cruzamento entre direito e literatura, quanto ele é prometedor, né? Então, assim, eu acho que é mais bacana ainda quando uma pessoa que lida com a prática consegue perceber a importância do direito à literatura, inclusive para a sua atividade prática, né? Então, é muito bacana, é muito potente a sua fala de hoje, a gente está muito interessado aqui em te ouvir. Gente, então eu vou ler aqui, no primeiro momento, antes do Fernando, né, conversar com a gente, eu vou ler aqui o currículo, na verdade, é só a apresentação breve do currículo do Fernando lá na plataforma Lattes, tá? Bom, o doutor Fernando José Armando Ribeiro, ele é doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele é pós-doutor pela Universidade da Califórnia, Berkeley, nos Estados Unidos, é professor adjunto da PUC, Minas Gerais, é professor colaborador da Faculdade de Direito Milton Campos, ele é juiz togado do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, é membro da Academia Mineira de Letras Jurídicas, cadeira 34, e membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Tem atuação na área de direito, com ênfase em hermenêutica jurídica, direito público, filosofia do direito e direito militar. Gente, o Fernando, ele tem obras, eu quero compartilhar ela com vocês aqui. Vou mostrar duas obras do Fernando, ele as coisas publicadas, tá? Mas eu quero mostrar para vocês aqui a capinha de duas obras do Fernando, tá? Essa aqui é a primeira, que é essa obra chamada Colheita. Deixa eu ver como é que vocês estão vendo lá. Isso, tá? Então, eu não consegui ampliar. Deixa eu ver se eu consigo lá. Ampliar. A Colheita, esta obra do Fernando, é aqui, ó. Vocês estão vendo aí, né? Então, eu abri aqui pela Amazon, tá? Essa é uma obra de poesia, né, Fernando? É uma obra de poesia. Aí tem as fotos, inclusive, do lançamento, né, na Academia. Ah, que legal! Mineira de Letras. E vou mostrar para vocês também uma outra obra. Então, peraí. Deixa eu ver se eu preciso... Como é que eu faço aqui? Colheita. E essa aqui é a Fascinação das Asas. Vocês estão vendo aí? Não. Peraí, deixa eu fechar essa aqui. E vou compartilhar outra tela com vocês aí. Para vocês não conhecerem a capinha desta obra chamada A Fascinação das Asas. Peraí, deixa eu enxergar como vocês estão vendo. Olha lá, A Fascinação das Asas. Deixa eu abrir, deixa eu ampliar aqui. A capa está aí à direita, né? Eu estou carregando vários, aqui. inclusive o convite aí, né? Do lançamento também. Essa já é um romance, já é uma obra em prosa. Ah, que legal. Esse foi publicado no ano passado. Aqui. Eu acho que agora o pessoal está vendo aí, né?
Que legal. Fernando, você tem que ensinar para a gente o segredo do sucesso. Como é que você consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né? Além de pesquisador, professor, juiz, você ainda é escritor de obras, né, como romances, poesias. Então, é sensacional. Muito legal mesmo. Eu vou fechar aqui. A fascinação das asas. E o Fernando, gente, para quem gosta, para quem se interessa, a gente estava até, eu comentei com os alunos, inclusive, o quanto, assim, quero fechar. Bom, isso. Como o Instagram se tornou um espaço também em que a gente... É um espaço agora, tem sido um espaço muito prêmio durante essa quarentena, é um espaço em que a gente aprende muitas coisas, tem contato com muitas coisas, assim, que realmente mudou, eu acho, né, o caráter do Instagram. Ele antes era, basicamente, a gente postar fotos da nossa vida, das coisas interessantes da nossa vida, né, e agora se tornou esse espaço em que a gente aprende muita coisa, e o Fernando tem um perfil lá, gente, então eu estou, inclusive, sempre repostando poesias do Fernando, então eu convido vocês também a seguirem lá o perfil. Qual que é o seu perfil no Instagram, Fernando? Você está sem o... Não estou te ouvindo. Desculpe, é Fernando Armando Ribeiro. Maravilha. Gente, convido vocês. Maravilha. Fernando, então, sem mais delongas, a gente quer muito ouvir você. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento a professora Ana Carolina de Faria Silvestre, que é minha querida amiga já de longa data, e agradeço imensamente o convite que recebi, né, de estar nesta tarde com vocês na Faculdade de Direito do Sul de Minas, e fico muito feliz mesmo de poder falar para uma plateia tão seleta. Recebi com muita honra e, sobretudo, com muita alegria, mas, como diz o poeta, mais feliz do que honrado, inclusive, isso é mais importante, esse convite, que toca num tema que realmente é muito importante, muito caro para mim, né, para o meu exercício profissional, e, como a Ana Carolina disse, para até a minha vida, uma vez que a literatura também desempenha um papel fundamental na minha vida também, né, como ser humano. E essa imbricação, essa ligação entre o direito e a literatura, ela veio para mim como, inclusive, quase que uma reinvenção ou uma redescoberta do próprio fazer do direito. Eu que sempre tive, né, muito incentivo de leitura na minha vida, tive essa sorte e, de fato, sempre me deixei fascinar pela literatura, sempre fui um leitor, e acho que isso é uma parte fundamental do meu ser. Eu acho que, inclusive, talvez mais importante do que ser escritor é ser leitor, né? Eu não consigo viver sem leitura, né? Sem leitura de literatura. E eu fiz direito, né? Eu fiz também filosofia. Não concluí a filosofia, mas eu cheguei a estudar e cursar vários semestres. E fiz depois, na pós-graduação, pós-graduação em filosofia do direito. Mas eu confesso que, apesar de, né, gostar muito de ambas, tanto do direito quanto da filosofia, sempre senti uma certa falta de algo de mais, digamos, artístico, algo de mais leve, e talvez até dissesse de algo de mais humano, que eu encontrava mesmo na literatura. De forma que, quando eu tive a oportunidade de estar
nos Estados Unidos, quando ganhei uma bolsa da Fulbright para fazer uma pesquisa na Universidade de Berkeley, como a Ana disse, eu realmente ali tive a oportunidade de encontrar uma forma de trabalhar o direito que me foi não apenas importante, né, para construir aí, para dar uma guinada na minha carreira acadêmica, no sentido de nortear minhas pesquisas pelo campo do direito e literatura, e nós hoje temos, né, um grupo de estudos consolidado na PUC, que é capitaneado pela professora Luciana Pimenta e por mim, e nós temos já, né, há 5 anos esse grupo existe e vem desenvolvendo obras importantes, um grupo hoje registrado no CNPq. Temos obras importantes, é falta de modéstia, né? Temos feito várias obras, né? Uma delas é essa aqui, que foi Shakespeare e Cervantes, e foi editada, teve a participação de vários pesquisadores do Brasil e do mundo, inclusive da nossa querida Jen Gacker, né, que é nossa mestre lá da Universidade de Roterdã, também da professora Marta Nussbaum, dentre vários outros, e esse grupo realmente é bastante ativo e é um grupo muito encantador. Mas eu não apenas tive essa felicidade de dar essa guinada acadêmica, mas também de reencontrar-me, de certa forma, no próprio direito, uma vez que a própria exercício da magistratura passou para mim a ser ressignificado a partir de um lugar agora possível que se me colocava, e que no direito norte-americano se trabalha muito, né, que é essa perspectiva do direito como literatura. Então, de fato, foi um encontro assim, muito feliz na minha vida, por isso eu tenho realmente um grande fascínio, né, por essa ligação, por isso que eu vou falar com vocês um pouco aqui hoje, e eu entendo que é algo que, de fato, vai se consolidando no Brasil aos poucos, né? Evidentemente, ainda causa muita estranheza às pessoas quando falamos sobre direito e literatura. No direito, alguns acham que é uma cosmética, que seria algo como uma perfumaria. No mundo da literatura, alguns entendem ainda que seria apenas um beletrismo de juristas que gostam de falar bonito e coisas do gênero. E, de fato, é um campo ainda um pouco incompreendido, mas eu acredito que dá maior importância. E dá maior importância, sobretudo, no momento em que nós vivemos e que talvez nos ajude a pensar possibilidades para superar algumas das aporias pelas quais passamos. Uma das questões que eu acho assim, fundamentais para a relação direito e literatura passa por uma dimensão que diz respeito a um tema que no Brasil é candente, não é? Que é exatamente o uso da linguagem jurídica e, às vezes, os excessos em que ela cai, né, muitas das vezes, levando-nos ao que se chama frequentemente juridiquês e aos problemas que ele traz. Eu costumo dizer aos meus alunos de graduação, sobretudo do início do curso, que a leitura da literatura ela é salvífica, né, para os estudantes de direito, porque os liberta do risco de caírem no sequestro do juridiquês, que é algo inevitável se você não constrói alternativas de outros horizontes linguísticos que lhe coloquem variantes para, de fato, não sair depois, ao cabo de 2 semestres, falando com excesso de latinismos e coisas do gênero que fazem com que as pessoas comecem até a não entendê-los. E este é inclusive, uma das consequências, não é, que nós temos
uma das consequências que nós temos no juridiquês, que impede, muitas das vezes, no judiciário, que o cidadão entenda a decisão final. Não faltam momentos, e qualquer advogado, juiz, qualquer jurista atuante, jurista prático, sabe que, seja num fórum, seja no Supremo Tribunal Federal, há muitos momentos que a parte vai acompanhada de seu advogado e, ao final do julgamento, se vira para ele perguntando se ganhou ou perdeu, porque não entendeu, apesar de ali estar. E, evidentemente, isso é um fenômeno que chama atenção e merece reflexões, porque se é verdade que o direito é uma linguagem, é uma técnica e tem, portanto, uma linguagem específica que nos previne de cair em ruídos desnecessários e perigosos, como existe também nas outras ciências e técnicas, eu acredito que, se pegarmos uma petição ou uma decisão que às vezes cai no aguilhão do juridiquês, nós veremos que o grande problema ali presente não é apenas a presença da linguagem técnica, mas trata-se de uma aglutinação de outras coisas que passam exatamente por excessos ou falta, muitas vezes, de embelezamento da própria linguagem. Me refiro aos já falados latinismos, estrangeirismos, gongorismos, hermetismos dos mais diversos matizes, e que, de fato, tornam, muitas vezes, a linguagem incompreensível, não pelos conceitos técnicos que ela carrega, mas por uma série de outros elementos retóricos. E este é o ponto... Só queria fazer uma observação. A linguagem jurídica também, ela acaba sendo mobilizada para estabelecer claramente uma relação de poder também, né? Uhum. Então, esse hermetismo, muitas vezes, ele é desejável, né? Ele é um instrumento para marcar claramente uma separação. Essa é a visão, inclusive, do professor Sérgio, né? No seu livro clássico. Mas eu concordo, em parte, sim. Acho que, numa perspectiva talvez crítica, assim, seja uma reflexão verdadeira. Mas eu confesso, Ana, que sobretudo a minha experiência aí de magistério, de mais de duas décadas, me mostra, às vezes, que mesmo os alunos que ainda não têm nenhuma vivência, né, mais concreta dessa dimensão de poder, eles acabam realmente deixando-se falar por uma linguagem que passa a ser para eles como quase um novo dialeto mesmo. E aquilo flui quase que naturalmente, como fluem os sotaques, por exemplo, né? Ou como fluem as gírias, trazendo-nos a reflexão do que Gadamer chama lá, diz que a linguagem nos fala mais do que nós a falamos, e né, as gírias, os sotaques, são uma prova muito forte disso, não é? Às vezes você muda temporariamente de lugar, né? Vai morar em Brasília ou vai morar no Rio, você ali começa em pouco tempo a falar menos mineirês, já começa a falar diferente um pouco, mas você retorna logo em 2 semanas, você já volta a falar da mesma forma. E isso tem a ver, talvez, com esse contato, né, inevitável que a linguagem tem, que nos carrega. E aí eu acredito e eu verifico muito isso, que os alunos que às vezes mais, e inclusive também juristas, né, advogados e outras profissões jurídicas, que mais caem nos excessos, muitas vezes não são os melhores, né? Às vezes eu me lembro que eu já tive alunos que adoravam encher provas com latim, até com né, expressões em francês ou em inglês, e com inversões e toda uma estrutura
né, mais tendendo a pomposa, mas que não necessariamente eram realmente uns alunos que tinham maior conhecimento ou que tinham maior bagagem cultural. Pelo contrário, né, me parecia que eram aqueles que tinham menores. E esse me parece ser um elemento que é muito importante. E num texto que eu publiquei, inclusive no livro dos 20 anos do PPGD da PUC Minas, eu fiz uma reflexão com isso, a partir até mesmo de Gadamer, unindo essa dimensão da linguagem como um meio que possibilita a expansão dos nossos horizontes, e, ao mesmo tempo, o exemplo da literatura orwelliana, né, do 1984, em que George Orwell vai mostrar ali usar aquela famosa construção do Newspeak, que seria, né, a nova língua, a nova fala, dependendo da tradução, que seria exatamente mais um dos artifícios, né, de que o partido controlador usaria para manipular a verdade, e que, num determinado momento da obra, numa conversa de Winston com o representante do partido, fica muito claro que o Newspeak, ele é, na verdade, o grande artifício, né? Ele seria ali a etapa conclusiva de todo um processo de dominação, porque, como vai dizer o representante do partido, não se tratava de uma nova língua, mas de uma redução daquela própria língua. Ele vai dizer, você não vê que nós estamos fazendo cortar as palavras, né? Quando nós simplificamos e dizemos que é desnecessário haver numa língua, por exemplo, os adjetivos, não é? Excelente, magnífico, ou péssimo, horrível, você bastaria ter bom e desbom, não é? Ele vai dizer, mas você não, veja que com isso o que nós estamos fazendo é não apenas reduzir a língua ao seu osso, mas a reduzir o espectro de consciência. A reduzir o espectro de consciência e fazer que com isso as pessoas não consigam sequer cometer o que eles chamam de thought crime, né? De crime de pensamento. E esse crime de pensamento, que é o que o Winston, pelo menos, conseguia fazer, ele vai dizer, seria totalmente impossível porque nesse ano de 2050, não é? Ele vai dizer, as pessoas não terão sequer recursos para compreender e para questionar essas verdades que se lhe estarão sendo passadas. Veja que isso é algo muito interessante e que e assustador também, evidentemente, e se nós, entretanto, fizermos uma reflexão a contrário a partir desta construção de 1984, de Orwell, nós vamos perceber que se, então, enriquecermos a contrário, né, a nossa língua, evidentemente temos uma chance maior de que ampliar os nossos horizontes e, com isso, ampliar o próprio que ele chama de espectro de consciência, não é? E, portanto, aí teríamos não apenas uma possível saída, talvez, para os problemas candentes do juridiquês, mas também para outros mais, inclusive, talvez, as fake news, não é? As construções extremamente redutivistas que hoje tanto poluem os nossos horizontes, o nosso dia a dia. Se nós conseguíssemos ampliar um pouco mais, talvez nós conseguíssemos ver os problemas de uma perspectiva distinta, né? E, evidentemente, aí teríamos uma ampliação, né, talvez muito, muito grande das possibilidades, inclusive, de reconstruirmos o direito, se trouxermos para dentro do horizonte jurídico, porque muitas das vezes, e a história do direito mostra isso, não é?
os problemas jurídicos, as escolas, às vezes, com uma obsessão muito grande com uma solução específica que já é pré-estabelecida, não conseguem ver um problema iminente que a solução que eles colocam evocaria, que a solução traria. Então, talvez esse seja um dos primeiros elementos que eu diria que seria exatamente essa ampliação dos horizontes de nosso mundo que viria com a literatura e, no direito, essa grande possibilidade, talvez, de que nos livrássemos das ciladas do juridiquês, que termina, ao fim e ao cabo, sendo como você falou, algo que compromete a própria legitimidade do poder democrático jurídico, uma vez que, pela Constituição, e não só a brasileira, mas de todas as democracias mundiais, o direito é uma obra do povo, não é? Que tem no povo o seu autor e também o seu destinatário. Portanto, não faz muito sentido você deixar este autor destinatário sem ser sequer alguém que compreenda minimamente os produtos dessas decisões, dessas deliberações. E isso me leva diretamente ao texto famoso, clássico, né, de Benjamin Cardoso, o jurista norte-americano, que depois, inclusive, se tornou juiz da Suprema Corte, num momento extremamente difícil e importante da Suprema Corte americana, nos anos, praticamente 100 anos atrás, não é? Quando vamos ter aí todo o problema da crise financeira, não é? O New Deal, as questões dos direitos sociais, e também a sucessão de um mundo pandêmico como o nosso, né? Que viveu aí a gripe espanhola. Mas Cardoso, ele no seu ensaio Direito e Literatura, ele traz um questionamento muito grande sobre essa, ao ver dele, cisão que os juristas faziam entre forma e conteúdo, de maneira que achassem que não importava muito como o jurista dizia, mas importava apenas o que ele dizia, né? Se o jurista dissesse a mesma coisa de várias formas, seria sempre o mesmo, e, portanto, não precisaria preocupar-se com uma dimensão estilística, né? Ela poderia ser, como você diz, hermética, ou poderia ser acessível, ou poderia ser bela, ou poderia ser horrível, e isso não faria nenhuma diferença para muitos dos juristas, porque o que importa seria exatamente o que se colocaria. E ele, através de vários exemplos, inclusive na história americana, vai mostrar como, em momentos diferentes, respostas fundamentais foram dadas e soluções importantes foram conseguidas por meio de uma forma e não apenas do que se diz, né? Quando ele vai analisar, por exemplo, a decisão do caso Marbury versus Madison, ele vai dizer que Marshall não conseguiria o que conseguiu se tivesse escrito de outra forma, talvez. E ele faz ali um elogio, né, a um estilo que, claro, tem alguns problemas, que ele chama o estilo magisterial, mas que, naquele caso, cumpriu um propósito muito importante e que conseguiu colocar a Suprema Corte no lugar que era o lugar que era necessário naquele momento. E ele vai, né, e fazer, esse texto é muito interessante, uma exposição do que ele entendia como sendo os estilos predominantes entre os juristas americanos, e um deles, que eu acho interessante mencionar, que ele diz que é o mais danoso de todos, o mais deplorável, ele chega a dizer, de todos, e que ele dizia estar chegando ao seu fim, felizmente, no seu tempo, ele faz essa constatação, eu não sei se
se foi muito comprovada, que seria o estilo tonsorial, né, que é o estilo do barbeiro, da tesoura, né, num momento em que não tínhamos Ctrl+C, Ctrl+V, tínhamos máquinas de escrever ainda, ou escrita à mão, ele já vai ter essa visão de que o pior estilo é aquele em que o autor preenche a página em branco com recortes de citação de outros autores e que muitas das vezes não apenas reduzem a sua própria autoria, ele deixa de ser autor, ou ele passa a ser menos autor, né? Mas como também fazem com que o texto perca em coesão, em coerência, em solidez e em clareza, que para ele deveria ser, inclusive, a virtude soberana para o jurista, a clareza, né? Ele vai dizer isso várias vezes no texto. A virtude maior do jurista é a virtude da clareza, ou deve ser a virtude da clareza, do texto jurídico. Nesse momento, né, que nós vivemos, em que nós temos aí tantas facilidades maiores do que o que ele vivia de fazer o recorte, né, esse é um problema que nos aflige, não é verdade? De, muitas vezes, petições, sentenças, decisões de tribunais que são imensas, né, que são verdadeiros tratados, né, muitas vezes, e algumas das vezes também não dizendo tanta coisa assim, apesar de dizer muito, não é? Dizendo, não sendo muito significativas, né? Então, o problema constatado por Cardoso parece estar exatamente colocado, e na literatura, evidentemente, nesse texto num texto que eu escrevi, num outro texto que eu escrevi na revista da Anamorfoses, eu com o Cardoso, faço exatamente uma pergunta, não é? Se nós pensarmos, por exemplo, uma frase, né, como a de Shakespeare em Romeu e Julieta: a morte que sugou-lhe o mel dos lábios ainda não conquistou sua beleza. Romeu falando para a amada, diante da amada morta. Será que seria o mesmo que se eu dissesse que apenas, se ele dissesse que Julieta, apesar de morta, continua bonita? Será que é a mesma coisa? A resposta de Cardoso, evidentemente, é que não é a mesma coisa. E que o que as palavras conseguem de força metafórica e persuasiva pela própria possibilidade do engajamento imagético que elas criam é algo que tem um poder próprio e que tem um significado no mundo, ou que deveria ter um significado no mundo do direito. A outra questão que vejo como de grande importância nesta relação, e que também me parece um problema dos nossos dias, e que toca vários, não apenas o universo jurídico, mas vários outros campos, que é a questão da construção de narrativas. O direito, assim como eu vejo, pelo menos, é também uma narrativa, não é? Ele é uma narrativa trazida em processo. Ali, em processo, ao fim e ao cabo, nós temos um drama humano trazido por meio de palavras e por meio de várias, inclusive, construções que nos levam a exatamente uma narrativa, né? Muitas vezes muito rica, e sempre com potencial para ser rica, né? Mesmo quando não se consegue enriquecê-la. E, entretanto, nós temos um momento histórico que acredito que mesmo naqueles locais em que as narrativas sempre floresceram com muito vigor, como no jornalismo, por exemplo, nós vivemos um momento em que elas acabam tendo realmente uma dificuldade para a sua manifestação, né? Se nós pegarmos, por exemplo, no jornalismo, nós vemos que exceto, claro, as exceções existem, mas
não predominam mais nos grandes jornais as construções das cenas, né? Daquilo que em teoria literária se chama cena. A maior parte das notícias hoje contenta-se que a cena se reduza à foto, à imagem, né? Porque, como você sabe, aí no mundo da teoria do campo da escrita, teoria da escrita, você diz que a cena é exatamente aquele momento em que o escritor ele traz uma descrição de elementos que fazem o entorno daquela realidade que ele pretende narrar, não é? Então, se eu fosse fazer uma narrativa da cena do que vivemos agora, eu vou ter que trazer elementos aqui do meu escritório, da visão que eu tenho da Ana, talvez da minha percepção auditiva, das minhas expectativas, talvez algo de um fluxo de consciência, não é? Mas o que nós vemos na maior parte do tempo se reduz exatamente a um resumo, né, que se chama, e se contenta que a cena vai ser descrita por uma imagem. E esse é um grande problema, inclusive, que me parece que nós estamos vivenciando. Por quê? E aí é uma questão que me parece, de fato, muito importante. Porque se claro, a literatura trabalha com imagens, e a poesia, sobretudo, né, é uma arte de imagens, imagéticas. Quando nós pensamos nessas imagens, quando nós pensamos nas imagens construídas por um poeta, ou mesmo quando nós pensamos nas imagens feitas por grandes fotógrafos, por exemplo, ou pelo grande cinema também, se você pensar um Cartier-Bresson ou um Sebastião Salgado, entre vários outros, aquela imagem ela é algo que quase lhe suplica por um significado. Ela é uma súplica por sentido. O Cartier-Bresson, por exemplo, tem muito isso, não é? Você olha para uma foto dele num determinado momento da sua vida, você tem uma interpretação, em outra. Exatamente porque ela é completamente aberta, não é? Ela quase que lhe suplica mesmo para atribuir a ela um significado. Diferentemente da maior parte das imagens com que nós convivemos hoje, não é? Sobretudo em mídias sociais, em WhatsApp, que são exatamente imagens que pretendem o oposto, que pretendem trazer uma verdade já pronta, universalizada e quase com pretensões absolutas, dizendo-lhe: é isso, não pense nada mais, não há nenhuma outra hipótese, não é? Esse é um grande risco, sobretudo se nós imaginarmos que nos tornamos uma sociedade cada vez mais imagética, não é? E isso chega até o judiciário, por exemplo. E essas imagens, entretanto, não nos convidam ou não convidam os seus intérpretes a serem partícipes na construção do que elas significam. Algo completamente distinto do que a narrativa literária, do que as imagens literárias fazem, e do que uma narrativa processual, por exemplo, deve fazer, não é? Porque é exatamente ali que nós temos uma possibilidade muito rica de que nós tenhamos que perceber, por meio de detalhes, de contradições, às vezes muito, muito pequenas aparentemente, deixar que elas que digam, de fato, muitas vezes, qual é a verdade colocada naquele caso. Então, este é um elemento que me parece também muito importante, não é? E que, por exemplo, atinge aos alunos, e mais uma vez volto ao juridiquês, não é? O aluno, muitas vezes, com pouco recurso
linguístico, literário, ele acaba caindo mais fortemente na cilada do juridiquês. Eu acredito que, inclusive, neste ponto aí dos julgamentos, né, a professora Marta Nussbaum tem uma contribuição muito interessante sobre essa ideia da imparcialidade, que é muito importante, não é? Mas existe um outro ponto aí que eu gostaria, inclusive, de falar, de uma vez que eu falei sobre isso, que eu acredito que a literatura ela tem uma função político-democrática muito grande e que atinge a decisão judicial também na medida em que ela permite que o intérprete ele se preocupe mais em observar e menos em prontamente julgar. E veja que isso é algo que tem uma função, como eu disse, político-jurídica, uma função atualíssima. Por quê? Primeiramente, porque eu acredito que nós hoje somos uma sociedade muito ávida, né? Eu digo, o mundo parece estar assim, né? Muito ávida por julgar. Nós julgamos abruptamente o que mal sabemos ou nem sabemos, muitas vezes. Nós queremos julgar, né? Nós não queremos saber. E a literatura é exatamente um espaço em que o escritor é aquele que observa, ou que permite o observar. Não é? E um dos segredos que, acredito, a literatura tem, inclusive, reside muitas vezes nessa capacidade que o escritor tem de mostrar, por exemplo, personagens, vivências, horizontes de mundos distintos e fazer com que o seu leitor vá se identificando com eles, a ponto, inclusive, de começar a compreender, né, alguns problemas que, de outra maneira, ele não compreenderia, inclusive suspendendo, muitas vezes, o véu das suas pré-compreensões e, nesse sentido, conseguindo superar, às vezes, fazendo uma função quase que psicanalítica, superar problemas como, por exemplo, problemas ideológicos ou problemas de várias outras naturezas, de estigmas, como, por exemplo, a questão do racismo, né? A questão racial. Um leitor que muitas vezes seja, digamos, um racista que nasceu e formou-se, né? E tem, de fato, uma aversão ali, digamos, mais ou menos próximo do personagem lá do Jason, do romance famoso, né, que é incrível, do romance famoso do Som e a Fúria, de Faulkner. Jason é talvez um protótipo do racista, né? Mas o Jason nunca, cruzando com uma pessoa na rua, né, ele nunca vai se permitir pensar sobre o que essa pessoa pode viver de problemas, de dramas, de dores decorrentes da cor da sua pele. Mas se ela eventualmente pegar um livro, né, como esse livro, O Som e a Fúria, ou como, né, um livro de nossas escritoras, né, maravilhosas escritoras, né, de afrodescendentes que temos, né, Conceição Evaristo e tantas outras, ele pode começar a se identificando com algum personagem e, de repente, ele é pego na pele dele. E aí ele começa a pensar ele começa a pensar de uma forma que, de outra maneira, possivelmente ele jamais pensaria. Esse é um dos segredos da literatura e está ligado ao observar, não é? E está ligado a algo que também o poeta inglês John Keats chamou, certa vez, numa carta a alguns amigos, quando ele morava na Itália. Ele vai dizer que a poesia criava uma negative capability, uma capacidade negativa. O que seria essa capacidade negativa? Seria, segundo ele, uma capacidade de conviver com contrários, conviver com vetores opostos, sem que
se criasse uma expectativa, uma tensão para que houvesse a sua resolução imediata, para que houvesse esse julgamento imediato e deixasse que eles convivessem em tensão até que algo quase que desprendesse ou quase que despontasse dessa própria tensão que ali se colocava. Então, essa capacidade negativa teria muito a ver com essa capacidade que ele via de um poeta conseguir conviver com os vetores contrários e sem criar uma tensão para uma resposta abrupta ou uma resposta imediata. O que, inclusive, me remete a um outro livro, que é uma aula de processo, a meu ver, que é o livro O Nome da Rosa, de Humberto Eco, que eu sempre costumo dizer para os meus alunos que é um livro que mostra muito bem a diferença da literatura e do cinema. Não espere filmes virarem livros, porque filmes são outra coisa. Temos ali no filme vivido, né, em que o Sean Connery faz o papel do personagem do monge William de Baskerville, um grande filme, sem dúvida, com grandes atores, né? Um filme bem feito, mas que, por exemplo, nessa parte a que estou me referindo, processual, por assim dizer, não contribui em nada da riqueza enorme que o livro tem, que é enorme mesmo, que diz respeito às sutilezas da diferença que existe entre o julgamento de William de Baskerville, pelo menos o que ele leva a cabo nos diálogos que ele tem com o seu discípulo, Adzo, né? Daquele que é feito pelo inquisidor Guy Bernard, que ali já, de certa forma, conduz todas as provas a partir de pressuposições que ele já tem lançadas e que já sabemos quais são. Ele usa o processo, como um grande artifício para tirar uma conclusão que ele já tem desde o início, né, para chegar a uma prova que, na verdade, ele queria simplesmente destacar. E o William de Baskerville, que tem a visão empírica e hermenêutica dos detalhes, e deixando com que eles falem de uma forma muito... com que, primeiro, eles convivam ali nas contradições e aporias que têm, e é ali muito interessante que muitas vezes o discípulo fica ansioso e diz, mas isso não está nos levando a nada, mestre, temos que chegar a uma resposta, e ele sempre calma, espere, né? E vai prestando atenção aos detalhes, né? E aos detalhes daqueles elementos que vão se mostrando ali para evidenciar o que ocorreu de fato por trás daqueles crimes, daqueles assassinatos, que aparentemente se colocavam, né? E o último, acho que meu tempo já está chegando ao fim, não é, professora Ana? Pelo que nós... Fica à vontade, viu? A gente está adorando. Então eu peço para você me controlar, que às vezes eu me perco um pouco. Eu acho que a grande questão que temos, uma das grandes questões que me parece muito importante, que eu disse político-jurídica, é que a literatura ela possibilita uma aproximação sobre a realidade que, ao contrário do que muitas das pessoas pensam, ela não é abstrata, ela não é uma viagem, como dizem os nossos alunos, né? Ela é o contrário, ela é o espaço da concretude, porque ela exatamente materializa as nossas relações com o mundo por meio da linguagem. E, diferentemente de outros recursos, como, por exemplo, a ideologia, que tenta explicar a todo momento ou dominar uma realidade que ela não explica e que acaba sendo, por ela, traduzida por meio de abstrações, a literatura não tem uma pretensão de domínio e, por isso, acaba conseguindo aproximar-se visceralmente do real. E, por essa aproximação com o real, ela possibilita que o jurista,
inclusive, o estudante ou o jurista prático tome contato com reflexões que muitas das vezes ele não conseguiria se ficasse apenas guiado, por exemplo, por o que muitas vezes no nosso jogo de linguagem cotidiana as pessoas falam do real, não é? Os alunos muitas vezes ficam muito ávidos, né, para, por exemplo, pensar o direito a partir de julgamentos, de decisões. E nós temos aí um grande risco, muitas vezes, que aí cai a linguagem jurídica mesmo, né, de que, muitas vezes, um julgamento, uma decisão, por exemplo, ela pode ser menos real do que um exemplo que é extraído da literatura. Porque a literatura, ela é exatamente aquilo que não ocorreu, mas ocorre sempre, não é? Ela não ocorreu nunca, mas ela ocorre sempre. E ela nunca deixa de ocorrer. E por isso ela está sempre em voga. Por isso nós podemos ler textos literários de séculos muito distintos dos nossos e muito anteriores, e eles passam a fazer sentido, né? Como Cervantes, como Shakespeare, dentre tantos outros. E essa é uma das grandes questões que me parece propiciar para o cidadão uma perspectiva que é intrinsecamente democrática, uma vez que ele passa a tender a perceber o mundo por horizontes mais largos do que muitas vezes ele foi situado ali por sua formação, por sua família, por sua religião, por sua profissão. Ele passa a perceber, interagir, e interagir muitas vezes de uma forma, como diz a professora Marta, mais surpreendente com as próprias coisas, como eu disse, uma vez que ele é muitas vezes pego no contrapé de seus próprios preconceitos, das suas próprias pressuposições, uma vez que ele vai identificando-se ali com a trama, e na medida que ele vai se identificando, ele vai começando a permitir-se observar coisas que de uma outra maneira na vida real, ele possivelmente não se permitiria observar, não teria tempo ou não teria olhos para ver aquela questão daquela maneira, apesar de ela também estar ali presente. E essa é uma das grandes, né, questões que eu acredito que a literatura pode propiciar, não é? Que inclusive Alice Ruiz, que é a grande poeta, mulher de Paulo Leminski, ela vai dizer num poemeto muito bonito que a poesia já está nas coisas, basta abrirmos os nossos olhos, né? Adequarmos o nosso olhar. E essa, não apenas a poesia, mas talvez então a própria justiça, né? Já esteja nas coisas numa medida concreta, né? Pensadas na medida do concreto. E aí me lembra isso o filósofo Amartya Sen, que vai exatamente numa construção muito feliz dizer que falar sobre a justiça enquanto um conceito abstrato é dificílimo, e rios de tinta correram em divergência sobre esse assunto. Mas quando nós falamos de uma injustiça concreta, é muito difícil não aflorarmos percepções que, ainda que divergentes, se colocam dentro de uma determinada medida de solução possível, né? Ele vai dizer. E isso me parece algo muito importante e um papel que a literatura tem a desempenhar para o direito, não é? E eu costumo, inclusive, dizer, né, que há um poema de uma poeta portuguesa, de que eu gosto muito, que é Sofia de Mello Breiner Andressen, que traduz de forma muito feliz esse propósito, que
é o poema em que se chama, um poemeto que se chama Cá Fora, em que ela vai dizer: abre a porta e caminha cá fora, na nitidez salina do real. Esse me parece ser um poemeto assim, que, com poucas palavras, traduz muito do que me parece ser uma das contribuições mais pungentes que a literatura tem a dar para o direito. Obrigado. Fernando, que sensacional te ouvir. Sabe o que eu pensei aqui? Eu estou pensando, né? Ao longo de tudo que você foi colocando, e também a partir do que eu estudo de direito e emoção, a literatura, ela é altamente subversiva para o direito, muitas vezes, porque tudo que o direito quer é a simplificação, né? Assim, tudo que a gente quer é o quê? Reduzir a complexidade do real a fatos jurídicos. Então, tudo aquilo que nos lembra de que os fatos jurídicos, eles não são a realidade, eles acabam, então isso acaba sendo afrontoso, subversivo, né? Por isso que eu acho que muitas vezes, talvez, esse seja um dos pilares que justifica o ataque, né, ao direito à literatura, como Maria, né? Porque outra coisa interessante também, eu estava até lendo um texto muito bacana ontem, de umas autoras suecas, e elas estavam falando, por exemplo, que no direito não existem palavras que deem conta, por exemplo, da questão emocional. Então, como não existe um repertório, né, para se não existem o que não existe na linguagem não existe no mundo, né? Então, quer dizer, se na linguagem jurídica, no horizonte jurídico, não existem palavras para dar conta de algumas questões, né, que dizem respeito à realidade nua e crua, que né, uma dessas questões realmente é a emoção, então o direito não precisa se ocupar delas, então é como se elas deixassem de existir para o direito. Então eu acho que a literatura, ela, dentre as várias questões interessantíssimas que você trouxe aqui para a gente pensar, né, até um aluno fez uma pergunta, daqui a pouco eu vou ler para você aqui, até, por exemplo, esse movimento, né, de reduzir a complexidade do real, por exemplo, a uma imagem, a um meme, né, essa ideia, né, de conter a complexidade por meio de uma simplificação que, na verdade, que desconstrói, não é que desconstrói a realidade, é que, na verdade, ela é um frame tão curto, tão enxuto, né, da realidade, que esse movimento todo nos coloca também perante... eu acho que isso acaba construindo um modo de estar no mundo, sabe? Que é, na verdade, o que o aluno trouxe aqui. Então, eu queria ler a pergunta e deixar para você finalizar a sua fala, pronto, né, falar aí para a gente um pouquinho sobre essa questão. O direito trabalha com simplificação. Mas, ao mesmo tempo, o que o direito objetiva, pelo menos a partir da minha perspectiva, é a justiça. Então, como é que a gente consegue, né, conciliar esses dois movimentos, né? Porque se de um lado a gente tenta pensar o direito e reduzir a complexidade do real a fatos jurídicos, por outro lado, o nosso objetivo é a justiça, então nós temos aqui uma tensão, e aí o Diego falou aqui, desculpa incomodar. Imagina, Diego, você não incomoda. Na verdade, você tem mais é que usar esse espaço para isso mesmo. Olha, ele falou assim, mas o senhor acha que esse uso desenfreado da internet, principalmente de redes sociais, prejudica a capacidade de discernimento das pessoas, tendo em vista que as pessoas estão lendo cada vez menos, e esse é um fato que pode contribuir para a diminuição da capacidade crítica? Diogo, obrigado pela pergunta. Olha, eu acho que não sei se as pessoas estão lendo necessariamente menos, uma vez que nós temos aí, né, uma série de envolvimentos nas redes sociais, no WhatsApp, né, enfim, uma série de realidades com que as pessoas hoje estão muito envolvidas, que envolvem leitura. O que me parece que
não é, entretanto, uma leitura que favoreça muito a construção de narrativas, ou mesmo de contranarrativas. É uma leitura que me parece, extremamente fragmentada e fragmentária, e que muitas das vezes não permite espaço para, não abre espaço para maiores reflexões. Isso, por exemplo, eu às vezes gosto de observar algumas coisas a partir desses lugares comuns de fala, né? Que às vezes, por exemplo, gírias traduzem ou expressões idiomáticas ou formas, né, até de se cumprimentar. E uma delas que hoje vige muito, as pessoas gostam de dizer quando estão numa discussão, trocaram ali umas 2 ou 3 frases por WhatsApp e logo alguém diz, é fato, como se estivesse dando a solução cabal e final para aquilo. E quando nós sabemos que fatos são algo extremamente difícil do ponto de vista fenomenológico, né? Já Nietzsche diz que não há fatos, mas há interpretações. E nós temos hoje uma dificuldade de entrar nessa dimensão interpretativa. E aí está um problema, porque não me parece que seja apenas se ler menos ou mais, mas o que se lê me parece muito importante. Isso é algo que Borges, por exemplo, falava. Ele falava que, né, você tem que escolher o que você lê, evidentemente, primeiro porque você não tem a vida toda, né? Aliás, você pode ter a vida é muito curta, né? E você não tem a eternidade toda para você, né? E segundo, porque há um risco, não é? Quando você seleciona mal o que você lê, que é exatamente você acaba sendo também um produto daquilo que você lê. Então, e aí uma outra reflexão do nosso Rui Barbosa, não é? O patrono dos advogados brasileiros, que no famoso discurso lá de 1920, né, 100 anos atrás, exatamente, Oração aos Moços, ele vai dizer que vulgo é o estudar, raro é o refletir. E essa é uma reflexão extremamente notável, né? Porque a grande questão também é você saber refletir a partir do que você lê e com o que você lê. E me parece que aí temos um problema, porque, e não sou um negacionista de redes sociais, nem, né, um conservador que quer acabar com nada disso, eu quero acabar com esses meios digitais, depois eu até falo sobre isso, mas o que há, a meu ver, que é o grande risco, é que muitas vezes essa forma, aí talvez voltamos ao Cardoso, a forma com a qual essas linguagens se colocam não abrem, não dão muitas aberturas para esse raro refletir de que falou o Rui Barbosa. Pelo contrário, ela espera que você não reflita quase nada ou muito pouco. E aí estaria mesmo um risco, que seria se você começar a ler apenas isso, você acaba sendo muito conduzido, porque me parece sabe, Diogo, e o que a Carolina falou lá no início sobre a questão dessa persuasão autoritativa do direito, que eu acho que existe, sim, mas eu acho que ela, no que diz respeito a essa linguagem de redes, de WhatsApp, ela é, a meu ver, ainda muito mais pungente, muito mais evidente, a meu ver, no sentido de que, de fato, há ali uma tentativa de te fazer assimilar uma determinada verdade. Quando você pensa, por exemplo, o movimento do modernismo, né, na literatura, grandes autores modernistas vão estabelecer exatamente
a bandeira oposta, não é? Aqui seria a bandeira de que eles esperavam que o seu leitor se tornasse autor dos seus livros. Isso foi dito não apenas por Proust, mas por mais por outros autores também. Porque faz parte de um horizonte de mundo desses camaradas, que é exatamente o de que... E a literatura possibilita, de fato, isso, não é? Outro dia eu estava trabalhando em sala de aula uma obra do Saramago, que é o ensaio sobre a cegueira, e um aluno me disse: professor, eu estou com a impressão de que o Saramago escreveu um outro livro para mim, não é? E eu disse, mas é isso, né? A literatura é isso. E talvez daqui a 2 anos, se você voltar a ler, ele vai ter escrito um terceiro livro para você, sendo que é o mesmo livro, né? Até porque ele já não está mais conosco. E dificilmente uma mensagem que você leu no WhatsApp 1 ano atrás, ou 1 semana atrás, ou 5 anos atrás, você vai poder ter essa mesma sensação, acredito. E aí temos uma grande diferença, né? Sensacional, Fernando, que legal, viu? Olha, eu agradeço demais de novo a sua palestra. Assim, a gente não tem nada de bom na pandemia, mas o luminoso da pandemia tem sido isso, né? Poder ouvir, ter acesso por exemplo, você em Belo Horizonte, a gente aqui no sul de Minas, né? Poder ter esse contato com você, aprender com você. Então, esse realmente tem sido o lado luminoso, né? A gente não está ainda no isolamento, né? Não consegue aprender pessoalmente uns com os outros, mas é possível aprender. E assim, a sua fala hoje, ela me abriu aqui um espectro de possibilidades, causou esse incômodo bom, né? De quando a gente ouve coisas que nos tocam e nos colocam para pensar. Eu tenho certeza de que foi assim também com todo mundo que está aqui. Queria, de novo, te agradecer demais pela disponibilidade. Já fecho esse nosso encontro aqui e já abrindo espaço para a gente pensar em outras possibilidades de diálogo também em sede de Direito e Literatura. Fernando, obrigada de verdade pela sua disponibilidade, viu? Ana, muito obrigado, viu, a vocês. Eu fico muito feliz. Eu espero que em breve a gente possa ter um encontro aí pessoalmente, né? E quem sabe eu possa ir falar aí a vocês em loco. Nossa! Eu gosto muito da sua região do sul de Minas. Vai ser um prazer imenso. Ai, Fernando, se Deus quiser, em breve você vai vir aqui conhecer a nossa FDSM, poder provar um pão de queijo do sul de Minas, um café especial aqui, o nosso doce de leite. A nossa região é uma região que tem... Muito bonita, muito rica. É muito bonita, muito rica, e para variar, né? Em Minas Gerais, o que mais tem a gente gosta de boa comida, né? Então, é verdade. Vir aqui trazer toda a sua família também para provar aí de bom papo. Obrigado por muito café e boa comida. Excelente. Obrigada, Fernando. Maravilha, eu que agradeço. Boa noite. Um abraço para todo mundo aí ao nosso webinar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.